Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis 12, verso de número 3. E a gente vai focar apenas na última parte do verso. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falando para Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos podem sentar. Eu não sei se você, ao passar por este versículo, em algum momento de suas leituras devocionais, tenha questionado acerca de quem são todas essas famílias. A primeira impressão que a gente tem é que toda família vai ser bendita, abençoada, louvada. Mas será essa realmente a intenção do texto bíblico? Comunicar que todas as famílias serão assim agraciadas? Porque pare e pense comigo. Nem todas as famílias da terra reverenciam o Deus Todo-Poderoso que Abraão reverenciou. Mesmo nesses tempos aqui, já existiam famílias que reverenciavam outros deuses. E existia uma enormidade de deuses à sua frente. Já existiam famílias que reverenciavam imperadores, tiranos como deuses, e não reverenciavam ao Deus Todo-Poderoso. Possivelmente já existiam famílias também que não reverenciavam nem o Deus verdadeiro, nem os deuses falsos da antiguidade. De modo que vem à tona novamente a pergunta: será que realmente essa promessa de Deus a Abraão diz respeito a todas as famílias, independentemente de quem elas sejam? E de imediato a gente pode responder que todas essas famílias são as famílias que estão enquadradas dentro do propósito de Deus por causa de Abraão. Simples assim. Objetivo assim. Ninguém pode dizer que uma pessoa ou uma família que não queira a Deus, queira também receber a bênção. Porque é meio que difícil de se conceber isso. Mas vamos partir dessa informação inicial. As famílias que estariam enquadradas dentro dessa promessa de Abraão estariam sendo também abençoados. Obviamente que essas famílias seriam constituídas a partir de Abraão. A Bíblia Sagrada diz que Deus chamou a Abraão para ser pai de muitas nações. Chamou Sara, sua esposa, para ser a mãe de muitas nações. E nós sabemos que este casal teve um filho chamado Isaac, que de fato tem uma história singular e belíssima para todos nós. Quando lemos nas Escrituras, nós capturamos essa informação. Porque Isaac e Rebeca é um casal exemplar. É alguém, ou melhor dizendo, é um casal que inspira a gente querer ter uma família. Porque existe um ar tão forte de romantismo, de respeito, de honra, de amor
ali naquele casal que a gente não pode pensar outra coisa. E é importante dizer, irmãos, que esse relacionamento só pode ser realizado e concretizado por causa da supervisão de Abraão. Lógico que Abraão não estava impondo a Isaque uma determinada jovem donzela. Não. Abraão, sintonizado com o propósito de Deus, preferiu uma determinada jovem donzela para o seu filho, ao invés das mulheres cananeias que estavam rodeando o lugar onde eles estavam assentados neste momento que Deus fez a promessa. Tanto é que Abraão chega para o seu servo principal e diz para ele: olha, vai buscar uma jovem lá na minha família, na Mesopotâmia, e traz uma da minha família. E ele foi mais além e disse: olha, e me prometa que você não fará diferente, trará uma jovem de lá, da minha família, sangue do meu sangue, porque a ideia, o simbolismo existia para que não houvesse contaminação ali, ou a inversão daquilo que Deus queria que eles fizessem. Abraão quis continuar o que a gente pode chamar de pureza, não pureza de raça, como muita gente faz lá e por aí afora, mas naquele ideal, como Deus tinha chamado ele, privilegiado a sua família. Abraão não quis sair, se desviar desse propósito, fez com que seu servo prometesse que teria que ser uma jovem da família dele. E assim foi. Rebeca chegou e foi trazida pelo servo de Abraão. E ali constituiu, após Abraão, aqueles que seriam a consumação, a realização da promessa. Depois deles vieram a Esaú e Jacó, mas Jacó abraçou essa causa e deu continuidade para que a descendência de Abraão estivesse ali, agraciada e abençoada pela promessa de Deus. Se eles, a descendência de Abraão, andassem em conformidade com os propósitos e os intentos de Deus, eles seriam abençoados, eles seriam agraciados, e a constituição familiar estaria aqui enquadrada. E note que essa promessa de Deus não ficou restrita a Abraão ou a sua descendência. O apóstolo Paulo vai falar sobre ela lá na sua epístola aos Gálatas. E é interessante nós tomarmos esta informação, porque Paulo pega deste trecho das Escrituras para falar algo mais que não fora dito naquele momento em Gênesis, para acrescentar algo que estava implícito, melhor dizendo, naquele momento. Não poderia ter sido dito ali em Gênesis 12, porque eles não saberiam o porquê daquela informação, mas estava aqui meio que incutido, juntado, ali unido e apegado, para que quando Jesus viesse, essa promessa se estendesse de uma forma mais ampla. Gálatas 3:8, Paulo diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Note que a relação de bênção está associada intimamente à fé, porque Abraão creu, a bênção de Deus veio. Todos aqueles que crescem por causa do exemplo de Abraão receberiam da parte de Deus esta bênção.
Não só a bênção de salvação, mas a gente sabe que a salvação, ela é apenas o início, o marco inicial, aquilo pelo qual a nossa carreira se inicia e a partir dela a gente desenvolve. E Paulo aqui fez questão de dizer que Abraão, a sua descendência, da qual ele participava, foi privilegiada, mas ali foi apenas um marco inicial para que depois, no Novo Testamento, se estendesse também aos gentios. Os gentios seriam também agraciados por causa desta promessa, de ter uma família agraciada e abençoada. Nós, por exemplo, não somos judeus de nascença, não somos israelitas do ponto de vista nacional, nós somos gentios, e esta promessa de Deus nos assiste hoje, está junto de nós. Por isso que a nossa constituição familiar, ela é uma constituição familiar que preza pelo que foi ensinado nas Escrituras, honra o que foi aqui prescrito, para que a gente continue dando vazão ao que a Bíblia Sagrada ensinou, não nos desviando nem para um lado nem para outro, mas nos apegando ao texto, porque é importantíssimo que isso seja mantido. Porque dentro da família, irmãos, nós sabemos que existem algumas funções muito necessárias, até mesmo para a regulação de uma sociedade, para que haja equilíbrio dentro de uma sociedade. Dentro de uma família, por exemplo, o pai é a autoridade, não porque existe aí uma imposição social ou cultural, mas porque a Bíblia Sagrada diz. Não é o homem que instituiu isso, foi a boca de Deus que falou, foi assim que o Espírito de Deus revelou. Se Deus assim colocou, quem é o homem para desacreditar essa verdade das Escrituras? Deus colocou o homem como cabeça, não para que fosse o autoritário da família, não, mas para que ele fosse o protetor. Aquela parte mais forte, robusta, que pudesse concentrar ali o ato de providenciar meios e recursos para a subsistência familiar. A mãe, como participante também da família, é o lado mais afetivo, mais emotivo, mais carinhoso. E os filhos é o rebento desse desdobramento salutar e espiritual que Deus instituiu. De modo, irmãos, que nós preservamos nessa ideia, ou nessa doutrina, porque é constituída por Deus. É constituída pela palavra e não fugimos a ela. Não fugimos porque encontramos razão de sermos o que somos pela palavra de Deus e vivemos inspirados por elas. Enquanto muitas pessoas vivem inspirados por ideologias, por intentos humanos, nós podemos ter o privilégio de dizer que Deus nos orientou a sermos quem somos em nossas famílias. E temos o prazer de sermos quem somos nelas. Temos o prazer de sermos pais, mães e filhos. Temos a satisfação de poder chamar alguém de pai, alguém de filho, alguém de mãe, alguém de esposa, porque existe uma vinculação forte dentro do ambiente familiar. O ambiente familiar cria vínculos, meus irmãos, que são muito fortes. E eu posso até dizer que são recursos de Deus que blindam aquela união, aquela unidade, para que ela persista na sua essência, para que não se altere a moral, as virtudes e muitas coisas boas que nós podemos encontrar. Quando a gente fala nesses termos de família, e aí volta para Abraão a questão do porquê ter sido ele aquele que Deus escolheu. E eu vou dizer uma coisa interessante. Deus escolheu Abraão e fez com ele um pacto.
Deus chegou para Abraão e fez com ele, isoladamente, naquele momento, uma aliança. Chamou um homem e veio comunicar-se com ele acerca das suas pretensões no que dizia respeito à família. Esse ato de Deus chamar Abraão para firmar com ele um pacto, irmãos, não é encontrado muitas vezes nas Escrituras, não. Afinal, por exemplo, quantos de nós chegaram e ouviram Deus dizendo diretamente para você: olha, vou firmar um pacto aqui entre mim e você, vamos acertar aqui uma coisa e vamos deixar bem definida do jeito que eu quero. A gente tem pactos gerais, a gente tem informações gerais que a gente é inserido dentro do que a palavra de Deus diz, porque a gente é filho de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus falou diretamente com Abraão. Claro que com algumas eventualidades, com alguns chamados específicos que a gente sabe que existem hoje. Deus, na maioria dos casos, não tem essa relação direta de firmar um pacto, mas Deus fez com Abraão. Fez com Abraão um pacto que ficou amplo, grandioso. Por que que Deus fez isso? Porque Abraão tinha, meus irmãos, um perfil que merecia ser alguém neste nível para firmar o pacto. Neemias, muito tempo depois de Abraão, entendendo o coração de Abraão, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz umas informações que vão nos ajudar a compreender o porquê de Deus fazer um pacto com aquele homem. Lá em Neemias 9, do 6 ao 8, está assim escrito: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas, com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Abraão, um homem solitário, numa cidade pagã e completamente devotada ao paganismo, ousou servir a Deus, e foi ali que Deus encontrou Abraão. E antes que eu me esqueça, esse culto de doutrina é um culto de doutrina misturado com a palavra pastoral. Para quem se lembra, né? Hoje não é um culto convencional de pregação, que a gente está acostumado a ver. Pastor Edmilson, quando me chamou, eu disse: pastor, eu vou fazer aquilo que você está sugerindo dentro de um contexto de palavra pastoral, os modos antigos. Não vou pregar do jeito que a gente prega, vou falar, vou me comunicar com os irmãos, para que a gente possa entender a essência daquilo que você está me propondo. Mas vamos lá. Abraão foi encontrado sozinho, era só ele e ninguém mais. Não existia mais ninguém, pelo menos a Bíblia não diz. Se a sua diz aí, a minha não diz não. Era Abraão sozinho. E a Bíblia Sagrada diz que Deus chamou Abraão: sai da tua parentela, do meio dos teus, sai da tua terra, tu tem muita coisa aí, tu está no conforto, mas vem para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão seguiu a ordem de Deus. Meus irmãos, é algo inusitado alguém fazer o que Abraão fez, mas Abraão fez porque Deus encontrou nele um coração fiel e um coração cheio de fé. Abraão saiu da parentela dela e demonstrou fé. E isto, nós sabemos, é um artifício ou uma virtude da nossa carreira cristã, que é muito necessária para que a gente insista, para que a gente vá adiante, para que a gente não desista, para que a gente se resguarde, para que nós possamos nos defender.
A fé nos ajuda a atacar e nos ajuda a defender. Porque quando a gente tem fé, meus irmãos, a gente fica como um soldado capacitado. Sem fé a gente não tem muita coisa com que pelejar, mas com fé a gente tem tudo. A gente pode muito. Por isso Abraão foi. No meio daquela situação desértica, ele foi e não deixou de lado a oportunidade de ser fiel a Deus. Mas Deus firmou com ele uma aliança, irmãos. Uma aliança que daria à descendência dele coisas grandiosas. E Abraão, por causa disso, seria alguém reconhecidamente de fé. É por isso que lá em Hebreus está falando sobre Abraão. Lá entre aqueles exemplos e heróis da fé, Abraão está lá. Pela fé, Abraão. Pela fé, Noé. Pela fé, Enoque. Tantos homens e Abraão ali relacionado porque ele alcançou o posto de poder estar ali. Nem todos os homens do Antigo Testamento que praticaram alguma coisa estão ali em Hebreus 11. Mas aquelas grandes personalidades de destaque que nos inspiram a fé estão ali relacionados. Porque, irmãos, Deus queria que Abraão estivesse dentro desse pacto, porque ele realmente merecia estar, porque tinha a capacidade de estar. E à luz do que nos ensina a palavra de Deus, Deus queria através dele mostrar a realidade da família. E eu vou voltar para isso novamente. A necessidade da família. E eu digo, a família instituída por Deus, baseada na promessa de Abraão, é uma instituição divina blindada. Preste atenção no que eu vou dizer. É uma instituição divina blindada. Tanto é que nos versos anteriores, Deus fala para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Obviamente que isso não está diretamente ligado à questão da família que vem em seguida. Mas se Abraão, que é o pai da fé, e dele surgiu estas várias famílias abençoadas, consequentemente a gente não pode descartar a possibilidade de que aquela promessa está inserida também dentro do contexto familiar, blindando ela de qualquer intrusão maligna, humana, de tentativa de desfazimento dessa instituição divina, porque é uma instituição divina, e digo mais, ela é blindada, irmãos, e pode até o homem querer desqualificar, desabonar dessa instituição que é a família cristã dentro do padrão bíblico. Mas Deus não vai permitir que ela seja destruída. Por isso que eu ouso como pai ser o que sou. Por isso que a minha família como família ousa ser o que é. Porque ela sabe em quem ela tem crido. As famílias, meus irmãos, quando a gente vai fazer um estudo antropológico, as famílias da antiguidade são tanto quanto bárbaras. Bárbaras em que sentido, pastor? Bárbaras porque elas não prezam por determinadas responsabilidades que a família judaica e cristã, elas assimilaram para elas para se resguardarem. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos também negativos dentro do padrão judaico. Por exemplo, Jacó. Abraão é chamado de patriarca, Isaac é chamado de patriarca, Jacó é chamado de patriarca. E esse termo patriarca, dentro dessa visão antropológica, ela se enquadra melhor em Jacó. Porque Jacó não teve apenas uma mulher, como tiveram Abraão e Isaac, com a ressalva de Abraão. Porque ele desacreditou de Deus num determinado momento. Sua esposa Sarai sugeriu que ele ficasse com Agar, sua serva, e ali tivesse um filho com ela, para que ele pudesse ser o filho da promessa. Sarai ali tentando dar uma ajudazinha para Deus,
E Abraão, meio que ali sem saber o que fazer e acabando de fazer o que aquela mulher estava dizendo, acabou cedendo a uma coisa errada. Tanto é que o filho de Abraão com Agar é uma dor de cabeça até hoje para os israelitas. Porque os descendentes de Ismael estão ocupando a Palestina e sendo aquilo que a Bíblia Sagrada diz que eles seriam contra Israel lá na Palestina. Abraão também, depois que Sara morreu, teve outra mulher, mas na sua viuvez. Isaac continuou com sua esposa Rebeca até o final, mas Jacó, nós sabemos, teve várias mulheres. E a antropologia gosta disso daí, né? Adora esses exemplos bíblicos para desqualificar a Bíblia Sagrada, para desqualificar o ideal familiar. Jacó sabia que ele não poderia fazer aquilo, mas como ele era um tanto quanto diferente, ele acabou tendo vários filhos com várias esposas. E aí a ideia de patriarcado, que é a ideia de uma pessoa com várias mulheres, se realiza ali em Jacó. Mas a ideia que a Bíblia Sagrada tenta nos transmitir é que ali Jacó estava completamente errado. E a gente sabe quando lê. A gente quando lê diz assim, vixe, é tão ruim ver essa história, porque a Bíblia Sagrada diz, desde o começo, quando Deus fez Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus fez um homem para uma mulher. Ou seja, um relacionamento monogâmico. Que estivesse ali voltado um para o outro. Não poderia ser um relacionamento de vários uns com os outros, não. Deus estabeleceu uma relação, um vínculo de um com o outro para demonstrar fidelidade. E no casamento, irmãos, a gente pensa que existe apenas uma ideia de fidelidade entre o marido e mulher, mas não, isso é uma inspiração para que a gente possa ser fiel a Deus também. Porque a partir do momento que você é fiel àquele que está junto de você, você cria a noção de poder só ser fiel a uma pessoa. E isso extrapola para a realidade espiritual. Nós só podemos ser fiéis a um só Deus, a um só mediador, um só que está acima de todos e de tudo, que é Deus. Essa ideia primeirazinha ali, básica, que a gente está observando, ela nos induz a pensar isso daí. Seguindo essa mesma linha antropológica, existia também na antiguidade o matriarcado. Não era tão comum, principalmente lá no Oriente, mas existiam mulheres que tinham vários homens. Era o que se chamava de matriarcado, ela era aquela que dominava. Os sujeitos que tinham relacionamento com ela estavam sujeitos a ela. Eles tinham relações com ela e ela tinha filhos e não sabia de quem eram os filhos. E criava essa ideia de uma coisa um tanto quanto sem responsabilidade, vamos dizer assim. Sem o devido cuidado de se responsabilizar da relação apenas individual, um com o outro. Porque existia um grande número de pessoas que estavam ali assistindo a ela, homens especificamente. E isso fazia com que, por exemplo, na época que ela engravidava, ninguém sabia quem era o pai. Sabia quem era a mãe, mas o pai não sabia. Aí todos diziam, não, todos são pais. Numa linguagem muito parecida com a linguagem de hoje, né? Mas nós sabemos pela Bíblia e até mesmo pela ciência que somente um é o pai, não vários. Ah, mas são os pais do coração. A Bíblia diz que o pai legítimo e verdadeiro é de quem nós estamos falando? É aquele que de fato fez com que o óvulo fecundasse. Mas o fato é que naquele momento ali da antiguidade existia este ato que nós chamamos muitas vezes de promíscuo. Ou seja, essa relação de não responsabilização de uma pessoa com outra apenas. Eu me responsabilizo com você e você se responsabiliza comigo. Um ato de responsabilização do nosso matrimônio. Não, eram vários.
E até mesmo quando ela enjoava de um, trocava por outro. Era algo assim, digamos, muito próximo da ideia que está sendo colocada hoje de sexo livre, de família pluralizada, né? Certo dia eu vi na internet um sujeito que tinha casado com 7 mulheres. É um patriarcado moderno. Ele se achando tal, né? Mal sabendo ele que vai ter que trabalhar muito para sustentar 7 mulheres, né? Vai ter que sustentar 7 mulheres que vão dar despesa grande. Mas o fato é que o mundo, a mídia dá valor a esse tipo de informação. Fala de uma forma até regozijante, bonita, que o amor é lindo. Mas o amor não é desse jeito, irmãos. O amor que vale a pena é realmente esse amor de uma pessoa para com outra, a fidelização de uma pessoa para com a outra, a responsabilização, o compromisso, o ato de vincular uma pessoa com outra. Porque é desse jeito que a Bíblia Sagrada nos inspira a ser. Não com um coração levado por paixões diversas. E é por isso, irmãos, que nós nos preocupamos muito com a questão do casamento hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas casando sem a noção precisa do que é o casamento. Eu vou voltar lá para Isaac e Rebeca e vou dizer algo interessante para vocês. Isaac e Rebeca se casaram sem se conhecerem. Vocês perceberam isso na leitura? Isaac e Rebeca se casaram sem se conhecerem. Nunca tinham se visto. No dia que se viram, pouco tempo depois se casaram. Foi assim um matrimônio rapidez, muito imediato. E tem gente que quer fazer a mesma coisa hoje em dia. Só que a gente tem que entender bem o que aconteceu lá com Isaac e com Rebeca. Quem era Isaac e quem era Rebeca? Primeiro, Isaac era o filho da promessa de Abraão. Por ser filho da promessa de Abraão, ele já demonstrou em vários atos que era uma pessoa submetida a Deus. Uma pessoa temente a Deus. Tanto é que no dia que Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, a fim de ofertá-lo como sacrifício agradável a Deus, ele não relutou. A gente imagina, e aí Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, relatou, segundo a história oral do povo israelita, que Isaac chegou lá e até questionou com Abraão acerca do fato de não ter cordeiro e que ele seria o cordeiro, e ele disse: papai, tudo bem, se eu sou o cordeiro que Deus pediu, então que faça-se a vontade de Deus, não a minha, mas a vontade de Deus. Pode me colocar aqui no altar e me sacrificar perante o Senhor. Um jovem abnegado que aprendeu desde cedo a ser temente a Deus como o pai o era. Um rapaz que de fato tinha uma boa reputação. Tanto é que no dia que Isaac vai se encontrar com Rebeca, ela vem lá da Mesopotâmia com o servo de Abraão, e Isaac está no campo. Ele não estava no campo ali, não houve uma coincidência sem sentido de ele estar ali naquele lugar, naquele momento, não. Ele tinha ido para o campo para orar, diz a Bíblia Sagrada lá. Isaac tinha ido orar, e enquanto ele orava, a futura esposa dele estava chegando. E aquela jovem donzela, a Bíblia Sagrada faz questão de chamar Rebeca de donzela, demonstrando a pureza, especificando a pureza dela, que ela não tinha sido tocada por ninguém, porque era uma pessoa que estava sendo preparada para aquele jovem. Ela era uma menina de fé.
Ela era uma jovem que, de fato, inspirava fé naqueles que estavam ao seu redor. Tanto é que quando Eleazar chegou para a família dela e disse: vou levar ela para casar com o filho do meu servo Abraão, a família dela diz: não leve não, deixa a gente ficar um pouquinho mais aqui com ela, porque a gente ama essa menina. Era uma menina de inspiração de vida, todos gostavam dela. E Rebeca, quando Eleazar falou com ela, ela não pestanejou, ela disse: vou. Porque imagino ela sentia que Deus estava direcionando aquela situação. Ela acreditava que Deus estava ali mexendo naquela situação. Eu estou especulando, mas eu acho que ela ouviu falar da história de Abraão, da ida de Abraão, estava dentro da família dele. E ela, por causa disso, criou, imagino eu, essa espiritualidade, essa devoção a Deus. Por isso ela agiu pela fé. Ela não tinha visto Isaac, não sabia se o menino era bonito, se era feio, se ela era cabelo de um jeito, do outro, se ela se afeiçoaria por ele ou não, mas o fato, ela disse: eu vou. Irmãos, para muita gente isso parece uma aventura, para mim parece fé, e é o que a Bíblia me comunica. Então existia nesse casal firmeza, certeza, convicção de quem eles eram. Mas hoje em dia, jovens querem se casar e não têm a menor estrutura para se casarem. Estão desprovidos de uma estrutura material que é necessária. Ninguém casa para morar debaixo de uma ponte. Não estão preparados emocionalmente, não estão preparados psicologicamente, porque viver junto é um desafio que uma pessoa ainda dentro do padrão de meninice não vai encarar bem essa situação, e aí vai gerar problemas e mais problemas. A família que permite isso daí, se prepare que problemas vai ter, e muitos. Por isso que é muito bom, quando não há maturidade suficiente ainda para encarar o casamento, postergar-se bastante, deixar mais para frente, até que realmente se encontre maturidade suficiente. A menina hoje em dia não ajuda a mãe dentro de casa, acorda 11 horas do dia, não tem responsabilidade em casa. O rapaz ainda tem o problema. Eu ia dizer uma brincadeira, mas não vou não, para depois ninguém... Né? Estou pensando se eu digo ou não. O menino tem incontinência urinária durante a noite, deixa a rede molhada, quer se casar. Entenderam não, né? O sujeito faz xixi na rede e ainda quer casar, rapaz. Não pode. Não tem estrutura ainda para fazer, para tomar uma atitude, porque é responsabilidade, irmãos. Você criar uma família sem maturidade, sem a robustez que ele carece, é problema. E hoje em dia a gente está cheio de problemas pelo mundo afora. Tem tantas famílias, claro que existem exceções. A gente vê muitas exceções aí, mas o que mais está em pauta, no sentido quantitativo da palavra, é que quando os jovens se casam, é uma desgraça. Quando os jovens sem maturidade, sem instrução, que vão ser patrocinados pelos pais, que vão ser bancados por alguém, vai ter problema muito, né? E aí a gente até sofre. Uma vez chegaram para mim, há muito tempo atrás,
né? Para ninguém pensar que a pessoa ainda está conosco. Um rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria me casar com aquela jovem ali. E eu disse: rapaz, eu não aconselho não. Eu conhecendo um pouco da vida deles, eu disse: olha, vocês são muito jovens, você é muito imatura, ela é muito imatura, ela não tem muita estrutura assim, espere um pouco mais. Ele deu as costas. Depois eu soube que ele saiu revoltado comigo, né? Mas não fizeram o que eu tinha recomendado. Não fizeram. Tempos depois que ele saiu da igreja, a gente soube que ele tinha se casado. O relacionamento não andou do jeito que era para ser. A esposa dele, a jovem que eu disse: ó, espere um pouco mais, traiu ele com outra pessoa, teve um filho com outra pessoa, abandonou ele, teve um problema sério. Eu não sei em que conta está nesse momento, mas a falta de maturidade para encarar uma realidade como o casamento, irmãos, gera problemas dessa natureza. Às vezes o que muitos jovens estão procurando é simplesmente aventura, e eles não sabem que é aventura. Por quê? Porque existem muitos irmãos da nossa igreja que não sabem instruir seus filhos. Eu estou dando aqui uma palavra geral para todo mundo, mas geralmente, quando a gente fala diretamente para os casais, e os irmãos muitos têm conhecimento disso, a gente é mais objetivo, mais direto, fala sobre os problemas, fala sobre as virtudes. Mas muitos irmãos se privam de falar com receio. Não pode, irmãos. O que a gente tem que receio é da coisa dar errada, e geralmente dá. É um problema que a gente tem que evitar. De modo que uma família, irmãos, tem que ser encarada como a palavra de Deus diz. Porque ela é uma unidade criada por Deus para ser abençoada. Uma família de crente, irmãos, não poderia ser diferente de ser uma instituição abençoada. Tem que ser abençoada. Quando eu casei, aliás, antes de eu casar, muitos irmãos chegavam para mim e diziam: Ládio, casa logo. Porque eu morava aqui, pertinho, e a maninha morava em Beberibe. E às vezes a gente passava de meses sem se ver. Se eu não fosse para lá ou ela não viesse para cá resolver alguma coisa, a gente não se via. E às vezes a gente se via, e ela dizendo assim: Eladio, eu estou indo resolver um problema lá no Serviluz, lá na Votorantim, onde vendia cimento. Eu pegava o ônibus e ia para lá para ver ela. Passava lá meia hora, uma hora, depois me despedia, ela ia embora, eu voltava para casa, e passava dias. E muitos irmãos chegavam para mim e diziam: Eladio, olha, casa logo. Traz logo essa menina para cá. E eu dizia: não, senhor, eu só vou trazer ela para cá no dia que eu tiver uma casa, no dia que eu tiver um emprego nesses termos, para que eu possa bancar ela. Eu não vou tirar ela da casa do pai dela para dar menos do que ela recebe lá. Se é para receber menos comigo, é preferível que ela fique lá com ele. Mas hoje em dia, a mocidade aí é aventureira. Não, com você eu passo até fome. Diga isso não. Diga isso não, porque quando a fome bater, você vai dar na cara dele, porque faltou a comida. Verdade ou mentira, não é, irmão? Hein? Se não tiver o pão, irmão, a primeira coisa, quando ruir lá por dentro do estômago, você vai dizer: mas cara, cadê o... Ah, não deu nada, te vira, rapaz. Aí a coisa começa a acontecer. A instituição familiar, irmãos,
é algo sério, não é algo assim a se subestimar ou se tratar de qualquer maneira. É algo muito sério que a gente tem que levar até o final, até junto, indo até o final, até mesmo a velhice. O objetivo do casamento é permanecer com a mesma pessoa até a velhice, estando tudo bem. Lógico, entenda, há momentos na vida de uma família que ela passa por embates, por dificuldades, passa por muitas alegrias, por muitas bênçãos também, mas há momentos de dificuldades. Toda família passa por essas dificuldades. Mas essas dificuldades não vêm por causa da irresponsabilidade deles, não. É circunstancial. É por força da vida mesmo que ocorre. Não é? O rapaz perdeu o emprego, estava empregado, perdeu o emprego. É uma coisa circunstancial. Luta para encontrar outro. Não é? E muitos problemas que são circunstanciais e não por falta de responsabilidade. O que eu estou colocando em pauta é exatamente, irmãos, a falta de enxergar essa instituição de Deus com maior seriedade. Ah, porque eu vi o irmão, é tão bonito o irmão lá. É, mas para o irmão chegar naquela situação ali, ele sofreu, ele lutou, ele suou, não foi assim. Tem muita gente que diz assim: eu sou servo de Deus, então Deus vai me dar. Vai esperando. Tem muita gente que é aproveitador dessa promessa de Deus. Não é que Deus não dá, não. Deus dá. Deus dá a quem de fato busca. Por exemplo, a gente sempre usa um trocadilhozinho na oração, que a oração é uma oração. Aliás, é uma mistura de duas palavras. É o ato de orar e o ato de agir. Orar e ação. Se você ora e não vai atrás daquilo pelo qual orou, você não recebe. Ah, pastor, mas como assim? Por exemplo, você está orando pelo emprego. Você ora e vai distribuir currículo. Vai estudar para ser um profissional, técnico, acadêmico, sei lá. Você vai em busca, vai atrás. Deus vai lhe abençoar. Mas o sujeito que diz assim: eu oro e fico esperando em casa. Não vai bater na sua porta não, camarada. Não chega. A gente precisa entender, irmãos, que, mais uma vez, a família é uma instituição sagrada, de responsabilidade, que tem que ser tratada com seriedade. O evangelho pode ser menosprezado por causa de uma família que não dá bom testemunho. O evangelho, meus irmãos, é pregado através de uma família que dá bom testemunho. Às vezes ela não precisa nem pregar, nem dizer muita coisa acerca de Jesus. Basta ela ser família. Meu vizinho, que eu pouco tive contato com ele tinha uma confiança tão grande comigo, que ele trazia a declaração de imposto de renda para eu fazer. Eu não sou contador, não traga declaração para mim, que eu não faço, certo? Mas ele trazia, ele vinha assim: Eladio, tu sabe fazer? Eu disse: rapaz, eu tento, dá um jeito aqui. Não, vamos tentar, me ajuda? Eu disse: vamos, eu lhe ajudo. Durante anos eu fiz a declaração dele. Sabia quanto ele ganhava, mas nunca disse para ninguém quanto é que ele ganhava. Ele tinha confiança em mim. Ele sabia quem eu era. Um dia desse não, há muitos anos atrás ele faleceu, teve um problema de câncer, mas eu tinha lá em casa uns pezinhos de limão e resolvi cortar. O pé de limão tem muito espinho e eu não tinha como tirar os espinhos lá, meio que dei um jeito lá e fui botar lá fora, e ele me viu eu botando lá os galhos cortados. Ele imediatamente trouxe lá um material para que eu me protegesse dos espinhos, luva, material lá, e disse: olha lá, faz isso daqui, pode botar, e você tira, não se arranha, não se fere. Aí eu disse: opa, Nas, obrigado.
Fui lá, tirei, limpei tudo, botei lá na frente, chamei a pessoa para levar, levou, e disse, pronto, Nácio, estou lhe devolvendo aqui o que você me emprestou. Eu disse, não, Eladio, eu não lhe emprestei não, eu lhe dei, fique que é seu. O exemplo da família, meus irmãos, repercute independentemente de você pregar o Evangelho. Eu creio que ele morreu, mas ele foi salvo, porque ele abriu uma porta para o Evangelho que eu entrei e preguei o Evangelho para ele. Dei literaturas para ele, falei sobre pregações para ele, aconselhei ele a assistir pregações, e ele assistiu, ele gostou muito das pregações. Infelizmente, no dia da morte, ele chamou por mim, mas eu não pude estar lá, eu não estava, eu estava trabalhando, mas ele disse para a esposa, eu estou aqui, mas eu estou em paz. Então eu creio que aquele homem foi salvo pela graça de Deus, por causa de um testemunho familiar. Irmãos, a família é importante. Vou concluir aqui. Se nós não formos um pai diligente, não formos uma mãe diligente, não formos filhos obedientes, em nada vale o evangelho que a gente prega. Se a gente não estiver exercendo a nossa função na nossa família, lá na minha família, junto com a Mani, com minhas filhas, eu sou o pai. Mas eu não sou o mandador, eu sou o pai, o aconselhador, o irmão também, o amigo, aquele que estende a mão para auxiliar. Eu faço de tudo, irmãos, pelas minhas pequenas, né? São pequenas mesmo, né? Mas elas veem e os outros veem isso. Por que eu faço isso? É porque eu sou bom? Não, é porque Deus é bom, me ensinou a fazer isso. Como filho, eu faço de tudo pelos meus pais. Eu faço de tudo pela minha irmã, pelas minhas sobrinhas, tudo que eu posso. Logicamente que eu não faço aquilo que eu não posso. E isso transmite a ideia de Deus, irmãos. Conta-se uma história que uma criança ficava todos os dias em frente a uma doceteria. Ficava paquerando com os doces e não tinha condição de pagar. E possivelmente ela fazia, dentro da ingenuidade dela, uma oração pedindo de repente a Deus que desse um doce para ela, mas ela não tinha a ideia de Deus que nós temos, o cristianismo, não tinha. E um dia chegou um rapaz e observou o olhar atento daquela criança para a vitrine da doceteria. E ele percebeu que aquela criança queria um doce, mas ninguém nunca tinha dado para ela. Ele foi, entrou lá, comprou o doce, o melhor que tinha, e chegou para ela e disse, olha, você quer esse doce? Ela disse, quero. E o rapaz era crente. E ele deu o doce para ela, e ela perguntou para ele, você é Deus? Não que ela estivesse brincando com ele. Ele fez um ato de bondade tão tremendo para com ela, porque ela percebeu que ela disse, alguém só poderia fazer esse ato de bondade se fosse Deus. Você é Deus? Ele disse, não sou, mas eu sou o enviado dele. E é por isso que eu estou aqui. Vamos ficar de pé nessa noite, irmãos.